Estudar gramática importa? Quais são os assuntos que realmente você precisa saber no inglês? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e também nessa experiência de áudio, caso você esteja escutando nosso podcast, aqui o Twin Talks, podcast das Gêmeas do Inglês. Eu sou a Bi e eu, junto com a minha irmã gêmea Gi, nós somos, como eu disse, as Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E antes de começar esse vídeo, se você gostou desse tema, desse assunto, se te interessa, entender se gramática importa ou não, e se importa quais são os assuntos mais fundamentais, não deixa de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E bora lá! Essa é uma pergunta muito recorrente, porque a gente vê aí duas linhas muito grandes, em especial na internet, sobre o aprendizado de idiomas, duas ideias bem divergentes. A primeira é de que gramática importa, de que você tem que estudar e estruturar a base do seu inglês antes de querer conseguir se comunicar com eficácia, que a base tem que ser muito bem estabelecida. E a segunda linha, a segunda vertente, como eu disse, super divergente, é que, na verdade, gramática não importa, você tem que partir para falar e, enfim, fazer o negócio acontecer. Gente, na verdade, o que eu entendo aí com a experiência que a gente tem dos últimos anos, mais de 10 mil alunos, muitos formados fluentes, é que, na verdade, não é nenhum nem outro. Na verdade, a excelência não está, o ponto máximo não está nenhum nem outro, mas está no equilíbrio. É você entender que gramática não é a coisa mais fundamental para sua comunicação, mas que, ao mesmo tempo, gramática não é algo que pode ser totalmente excluído dos seus estudos, porque vai ser importante para você, sim, e ter um conhecimento de gramática, da estrutura. Gramática é um nome feio, que a gente ficou aí com medo, mas que, na verdade, quer dizer a estrutura da língua. Quando você entende gramática como estrutura da língua e você começa a se apaixonar por entender a estrutura da língua, tudo começa a mudar, tudo começa a mudar. Talvez você deteste gramática porque as pessoas te apresentaram gramática do jeito errado. Talvez a culpa não seja da gramática, seja da forma como ela foi apresentada para você. Talvez se você maratonar nossa playlist de gramática aqui no canal, você vai começar a mudar a sua relação com a gramática da língua inglesa. Mas não é só focar em gramática e não é só focar em falar, mas é um equilíbrio dos dois desde o primeiro dia. Eu e a Gi, a gente costuma dizer que as 4 habilidades em um idioma, ou seja, a habilidade de falar e ser compreendido, a habilidade de escutar e entender, a habilidade de ler e compreender e a habilidade de escrever e conseguir ser compreendido. Então, essas habilidades de colocar para fora, ou seja, do falar e do escrever, e também do absorver, ou seja, do ler e do ouvir. As 4 habilidades de uma língua, elas têm que ser abordadas desde o primeiro dia de estudos. Não é no começo focar só em ler e depois focar só em falar, ou primeiro focar só em falar, depois só em ler. Não, a gente se desenvolve como um todo. A gente consegue fazer com que o processo seja muito mais completo, muito mais global, quando a gente desde o começo estuda as 4 habilidades da língua. E para que a gente consiga escrever, por exemplo, para que a gente consiga ler e compreender bem, a gramática ela é um acessório, ela é uma ferramenta. Então, sim, gramática importa, não é a coisa mais fundamental. Tem outro vídeo que eu gravei também bem importante aqui no canal sobre a estratégia que me fez aí evoluir em meses, o que eu nunca havia conseguido evoluir em anos de estudo de inglês. Eu vou deixar até linkado aqui, então pedi para a edição linkar para você assistir. É muito importante que você associe esta estratégia que eu falei nesse vídeo junto com a questão da gramática. Então, falando para você que essa estratégia de alavancar aí o seu aprendizado de inglês, a sua evolução de inglês, tá já em outro vídeo, deixa eu falar um pouco nesse vídeo, então, quais são os assuntos de gramática que eu julgo mais fundamentais e importantes para alguém que está começando agora. O primeiro assunto na verdade, eu já vou jogar os 3 aqui para você. É você conhecer pelo menos uma formação de presente, uma de passado e uma de futuro. Quando a gente fala de gramática, a gente fala de uma série de tópicos, tag questions, condicionais, mas eu acho que o mais fundamental para você que quer partir para ação são os tempos verbais. E nem todos os tempos verbais. A gente tem aí na gramática inglesa 12 tempos verbais, A gente tem 4 de presente, 4 de passado e 4 de futuro. O importante é que você conheça um de presente, um de passado, um de futuro, que são os tempos simples. Então, o simple present, o presente simples, o simple past, o passado simples, e o futuro simples também. Então, qual que é o presente simples? É simplesmente a gente usar o verbo na forma básica dele. Por exemplo, I teach English. O verbo teach está na forma básica dele, a forma que a gente conhece, que é a forma presente. Ou então, she teaches English. Aqui a gente está usando o verbo teach com um finalzinho aí de S, porque nós estamos falando do pronome she. Então, com o tempo presente, a gente já consegue comunicar diversas ideias em inglês. E até uma ideia que talvez não fosse tão plenamente comunicada no tempo presente, a gente consegue, ainda assim, dar aquela rasgadinha e usar o tempo presente. Então, primeiro é você entender
presente simples. Nós temos vídeos aqui no canal, na playlist de gramática de presente simples. O segundo é o passado simples, o simple past, ou seja, aquele passado que os verbos regulares recebem o ed no final e os irregulares mudam de forma. Por exemplo, I taught English, eu ensinei inglês. Ou, por exemplo, I ate sushi, eu comi sushi. Falando aí de verbos irregulares, verbos que mudam de forma. Comer no presente é eat, comeu no passado é ate. Ou então os verbos regulares, por exemplo, o verbo work. I worked very hard. Eu trabalhei muito duro. Aqui eu tenho o verbo regular porque só precisa acrescentar o ed no final, né? Para transformar o verbo work, que é trabalhar, ou então funcionar, em trabalhou, funcionou. Então, o passado simples é muito importante também, porque com o presente a gente conta coisas que estão agora sendo realidade. Passado, coisas que foram realidade. E o futuro simples, que é o último, a gente consegue aí usar com o will. Will. É sempre usar o will antes de um verbo. Por exemplo, I will study. Eu vou estudar. I will work hard. Eu vou trabalhar duro. Então, com o will, a gente consegue trazer a ideia de futuro e assim trazer aí a nossa comunicação de forma mais completa. Você percebeu? Tem 1001 outros assuntos no inglês, mas o mais fundamental que você tem que conseguir conhecer para começar a se comunicar, enquanto você já está usando a outra estratégia que eu falei naquele vídeo que eu já deixei linkado, é você conhecer um tempo de presente, um tempo de passado e um tempo de futuro. E nós temos vídeos sobre todos esses tempos na nossa playlist de gramática aqui no canal, que vale muito a pena você maratonar e conferir. Eu espero muito que esse vídeo, que esse áudio tenha aberto a sua mente para isso, para o entender que não é só estudar gramática, não é só focar em falar, é um equilíbrio dos dois. Essa coisa do focar em falar é uma estratégia, tem um jeito de fazer, e essa estratégia eu ensino, como eu falei, em um outro vídeo, que é o vídeo sobre a estratégia que me fez evoluir em meses, o que eu não evolui em anos, para alcançar minha fluência. E essa questão da gramática eu tô te apresentando, que são esses 3 tópicos super importantes para que você consiga aí ter um desenvolvimento muito legal. Eu acho muito incrível que no nosso canal a gente tem conteúdos de aula mesmo, aula de passado, de presente, aula com música, mas é muito importante esses conteúdos também de direcionamento de estudos para que você consiga ter aí um tempo mais proveitoso. Espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, curte, né, aqui esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo. Take care!